Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Leveriano Ivo. Um aspecto que nós observamos, por exemplo, no lançamento do filme do Sr. Wagner Moura chamado Marighella, é que, na prática, o mestiço simplesmente desapareceu. Em outras palavras, o Marighella retratado no filme é completamente destoante do Marighella real, a começar pelo fato de que o senhor Wagner Moura colocou uma espécie de Marighella negro retinto, por assim dizer. Mas se nós observarmos as fotos do terrorista Carlos Marighella, nós vamos observar que o Marighella não era negro propriamente dito, mas sim um mulato, um homem pardo, filho de uma mulher negra com o italiano. Aí nós fazemos a seguinte pergunta: o aspecto italiano de Marighella, a começar pelo sobrenome, não conta como um elemento formador de sua personalidade e até mesmo da cor da sua pele? O fato de ele ser mestiço não conta, mas ao que parece a esquerda quer desaparecer com o mestiço do Brasil. Muito pelo contrário, nós percebemos que certos movimentos negros são extremamente racistas e amaldiçoam a miscigenação racial ocorrida no Brasil. E aqui nós observamos uma coisa muito interessante, que não se limita só à direita, mas também nós observamos na esquerda. É que o debate público brasileiro, em geral, e o debate ideológico, é um debate completamente americanizado, tanto para a direita como para a esquerda. Se existe alguma coisa que envolve os grupos políticos brasileiros que têm algum tipo de ideologia ou manifestam algum tipo de ideologia, é que tanto a direita como a esquerda são americanizadas. O Brasil mestiço, e nós temos que entender que esse Brasil miscigenado é um Brasil católico, é um Brasil que os valores são universalistas, e se vocês observarem bem, em muitos aspectos, colonização católica é sinônimo de miscigenação, seja ela na América Espanhola, seja ela na América Portuguesa, talvez até mesmo na França, mas a França é um caso muito à parte. Tá? Mas entre Portugal e Espanha, o processo de miscigenação foi muito profundo. E que dirá no caso do Brasil. E, no entanto, a miscigenação é vendida como se fosse algo ruim, como se fosse um mal, né? Como se a integração entre as raças fosse uma ameaça à pureza racial, seja dos negros, né? Principalmente agora com a militância racista afrodescendente, enfim, inclusive a linguagem é toda importada da esquerda norte-americana, como também, claro, durante muitos anos atrás, isso há um século, mais de um século atrás, né, bem mais de um século atrás, havia a ideia de que o Brasil devia ser branqueado, coisa parecida. Né? Quer dizer, são duas ideias opostas que se assemelham nos seus aspectos mais ridículos e nos seus aspectos que mais negam o elemento formador da população brasileira, que é a miscigenação. Mas vejam, quando eu falo aqui sobre a necessidade de conhecer as nossas raízes ibéricas, nossas raízes luso-católicas, né, ou hispano-católicas também, que daria no mesmo, porque o Brasil é produto de uma região chamada Península Ibérica, e Península Ibérica é Espanha, e veja, não é Espanha, Espanha, né? Espanha, Espanha, olha aqui, Espanha, 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 tá? Espanha latina, né? Espanha romana, Espanha visigótica, Espanha sueva, enfim, né? Grega, né? Nós somos originários de um povo ou de um conjunto de povos da Península Ibérica que formaram certos elementos unitários, como a fé católica, como também essa noção da chamada do reino visigótico, enfim, como também a nossa conexão com o mundo mediterrâneo. E esse elemento hispano-católico foi fortalecido ainda pelas guerras da Reconquista Ibérica. Ou seja, aquele pessoal ali que era romano, godo, suevo, que se mesclaram entre si dentro da unidade da fé e da unidade monárquica visigótica. Quando a monarquia visigótica desapareceu, havia a ideia da restauração dessa monarquia, ou pelo menos a restauração da velha Espanha.
né? E que daí surgiram os reinos, reino de Castela, Aragão, reino da Galícia, de Portugal, enfim, né? E aí houve a guerra dos cristãos contra os islâmicos, contra os invasores islâmicos, né? Então nós somos subproduto dessa identidade hispânica, ou hispana, que eu acharia que o termo seria mais correto, lusófona, através de Portugal, e ao mesmo tempo dentro de uma espiritualidade universalista, como é a espiritualidade católica, que não há judeu, não há grego, não há romano, somente todos um em Jesus Cristo. Então, quando alguém fala de racismo no Brasil, quer dar uma dimensão que é totalmente irreal aos aspectos históricos do nosso país. Então, por exemplo, quando o Wagner Moura retrata o negro retinto, que não é necessariamente aquilo que Marighella era, porque se nós analisarmos bem, com todos os defeitos que Marighella tinha, né, com todos os aspectos canalhas de sua personalidade, Marighella era a representação do Brasil mestiço. Italiano com uma negra. Que poderia ser também ser um português com uma negra. Poderia ser também o negro com uma portuguesa. E assim sucessivamente. Por falar em negro e portuguesa, isso me lembrou o próprio Machado de Assis. O Machado de Assis era filho de uma açoriana, de uma portuguesa, com um alforriado mulato. Né? Ou seja, um descendente de escravos, uma pessoa negra. Ou mulato, que no caso era mestiço. Mas, no Brasil, os grupos políticos e ideológicos querem apagar o país. Quando não é a esquerda condenando os 500 anos do Brasil, condenando a nossa colonização portuguesa, a colonização portuguesa é exploradora, não sei o que, blá 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 blá. Ou então quando você vê a própria direita afirmando que nós deveríamos ser colonizados, sei lá, por holandeses, tipo o Van Hatten lá, né, o Van Hatten, né, que sonha com o Brasil como se fosse uma Holanda. Aí nós nos perguntamos aqui cá com nossos botões, o que seria o Brasil holandês? Seria uma Paramaribo da vida, o Suriname? Grande merda é o Suriname, vamos ser bem sinceros. Ou, sei lá, aquele pessoal lá da Papua Nova Guiné, ou África do Sul, racista pra caralho lá. Isso é colonização holandesa, porra. Né? Isso é colonização holandesa. Não é colonização portuguesa, não é colonização espanhola. E se não bastasse essa revolta anti-ibérica da parte da direita, e eu falo isso porque aqui mesmo no Pará tem uns sujeitinhos que estão agora imputando a mim a pecha de nazista pelo fato de eu defender uma cultura católica e ibero-católica. Ou pelo menos de afirmar que o Brasil tem nessa cultura as suas raízes mais profundas e mais agregadoras. Porque nós temos que entender que a miscigenação racial entre brancos, negros, índios só foi possível se houvesse uma cultura em comum entre eles. E essa cultura hegemônica era uma cultura católica, uma cultura luso-católica, uma cultura portuguesa, né? Uma cultura ibero-católica, certo? E tem gente aqui que agora está dizendo que eu sou nazista por causa disso, que eu sou fascista, ou coisa parecida, só porque eu fiz algumas críticas pontuais ao Estado de Israel, pronto, aí você associa catolicismo, pronto, você é fascista, filho da puta. Eu fico pensando, vem cá, que país vocês vivem, afinal? Por que vocês estão papagueando coisas que não são nosso país? Vocês são tão alheios à realidade da nação, à história da nação, como a nação se consolida, que vocês ficam papagueando ideologia importada dos Estados Unidos. A esquerda é a mesma coisa. Affirmative action, afirmação negra, coisa parecida, quer dizer, tudo imitação papagaiada dos Estados Unidos. Nem quando havia movimento negro no Brasil, e eu falo isso nos anos 30, com um sujeito, inclusive, que era tomista, teve um negão no começo do século XX, agora eu não sei o nome dele, acho que o sobrenome dele era Veiga, agora eu não sei se era Arlindo Veiga da Silva, uma coisa assim, eu me esqueci o nome dele, tá? Depois eu posso mandar para vocês, que o sujeito era negro, era pró-português, inclusive ele criou um movimento chamado Movimento Patrianovista, e ele era de um movimento negro, só que era católico. Olha só que coisa curiosa, um negro que defendia direitos negros e tudo, e não condenava a miscigenação, não condenava de jeito nenhum, porque era católico,
E era tomista, escreveu livros sobre São Tomás de Aquino. Isso no começo dos anos 30, tá? Dos anos 20 e 30. Então o negão era muito inteligente, era muito culto, diga-se de passagem, né? E hoje você vê um movimento negro criando um bocado de simbologias anti-Brasil. E nós temos que recordar que o movimento patrinovista, cujo partícipe africano, né, negro no caso, era um dos seus maiores defensores, era aquele movimento que achava que nós tínhamos que voltar às nossas raízes portuguesas. É quase que fosse uma espécie de integralismo lusitano importado para o Brasil. Ou seja, que Brasil e Portugal são nações irmãs e nações com certa origem. Claro que hoje em dia a relação entre Brasil e Portugal é cada vez mais distante entre si. Mas a origem existe. E essa origem tem que ser descoberta até para a compreensão do país. Mas esquerda é isso. Esquerda brasileira é esquerda pós-moderna. Claro que ela tem uns lábios bolchevistas, uns lábios marxistas-leninistas em alguns pontos, mas em geral, ou ela virou gramsciana, ou ela virou esquerda pós-moderna. E muitas vezes papagueando os argumentos das fundações norte-americanas. A ideologia de gênero, o affirmative action, né, de querer negar a mestiçagem, e pronto, desaparecer com o Marighella real para transformar um Marighella afrodescendente. E por que Marighella não seria também ítalo-descendente, já que ele era de fato filho de italiano? Isso para mim é fabricar uma realidade que não existe. E a direita não é diferente. A direita também papagueia neoconservadorismo, papagueia liberalismo, papagueia aquele velho mito de que o Brasil é atrasado porque é ibérico, católico, o negócio é a gente ser branquelaguado que nem o Van Hatten. O negócio mesmo não é pensar no fato de que ser católico não é ser rico, mas sim de que ser católico é salvar as nossas almas. Mas Van Hatten vai dizer assim, não, porque a gente não vai encher o cu de dinheiro, porra, pra comprar maconha lá na Holanda, caralho. Pra dar o cu na Holanda, porra. Pra pagar puta em vitrine e bater punheta, cara. Que legal, porra. Ou então, sei lá, introduzir a eutanásia. Na Holanda não fizeram isso? E os velhinhos holandeses estão tudo doido fugindo pra Alemanha? Nesse ponto existe mais vantagem na União Europeia, né? Pelo menos os velhinhos podem ir embora, porque a Holanda e a Alemanha são perto, né? Ele pega o carro e vai embora, né? Mas é isso, porra. Nós temos que ser americanizados. Nós temos que seguir trocentas seitas protestantes que não se entendem entre si. Seitas estas cada vez mais bizarras do que as outras. Seitas judaizantes, o cara bota um kippah na cabeça e se acha cristão. ou, então, ou então o sujeito começa a dizer que o Vaticano é a besta do Apocalipse. Besta é você, rapaz. Besta é a tua mãe que te pariu no curral, caralho. Porra. Como é que alguém leva a sério isso? Eu vou até inclusive falar sobre essa questão do Brasil moderno e do Brasil, digamos, atrasado, ibérico, enfim, numa experiência que eu tive em São Paulo. Eu estava dentro da capela do Largo São Francisco, ou pelo menos o que sobrou, né? Porque o Largo São Francisco hoje é uma faculdade de direito. Só que aquela capela, pela arquitetura dela, me parece ser do século XVII. E pensa naquele ornamento barroco, chega a ser até ofuscante, chega a te sufoca de tanta iluminação, né? Porque é tudo pintado em ouro, folhado em ouro, enfim, né? De tão ofuscante que chega a ser um rebuscamento até assustador. Aí eu fui dar uma olhada nessa capela, aí parece que você tem a nostalgia do velho Brasil. Do Brasil espiritualmente católico. É o mesmo que eu senti quando eu fui no Mosteiro da Luz em São Paulo. É um mosteiro do século XVIII, se não me falha a memória, e quem está enterrado lá é o Frei Galvão. Eu fui inclusive no túmulo do Frei Galvão. Aí você entra ali, você vê um outro Brasil. Aí quando você sai, né, você tem um impacto profundo que você vê uma porrada de arranha-céu, de concreto para tudo quanto é lado, é viaduto, é o diabo a quatro. Aí você fica pensando até que ponto essa modernidade é benévola ao Brasil, do ponto de vista estético, do ponto de vista histórico, etc. Porque São Paulo já não é uma cidade em si totalmente brasileira, se entendermos assim. Não existe uma identidade que defina São Paulo. É um cosmopolitismo que acaba destruindo certas expressões identitárias, quase como uma massificação. E aí nós voltamos também aos aspectos ideológicos dos partidos políticos no Brasil. Eles são partidos políticos urbanos, formados dentro de uma cultura de cosmopolitismo e de uma cultura de rejeição ao Brasil como ele é.
o Brasil profundo, o Brasil de raiz, né? O Brasil da tradição. Todo mundo aí fala de tradição. Você vê aquele conservador de gravatinha borboleta, olha, nós somos a favor da tradição, nós somos a favor do conservadorismo, e não sei o quê. Aí depois o que que ele cita? Edmund Burke. Ah, porque Edmund Burke? Ah, não sei o quê. Hasselkirk, Hasselkirk. Ou então aquele que é Roger Scruton, e não sei o quê. E só falta falar português e sotaque inglês. Ah, vá pra puta que o pariu, cara, na boa. É por isso que eu digo, direita e esquerda no Brasil é a coisa mais fake do universo, nesse sentido. Né? Não tem nada de Brasil. Aí quando você fala do Brasil real, o pessoal te acusa de fascista, nazista, comunista, não sei o quê. Enfim, é uma coisa louca. Então, meus amigos, é isso e até a próxima.